Olá pessoal, graça e paz seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para termos um momento para estudarmos a palavra de Deus e hoje a gente vai estar falando sobre a gravidade do pecado. Pecar contra Deus é algo muito grave, todo mundo precisa entender bem isso. A Bíblia ensina que pecar contra Deus é grave, nossos pecados são graves, as consequências do pecado são graves. Então a gente deve, ao entender isso, entender sempre quão importante a gente se apegar a Deus, buscar, se arrepender dos seus pecados e andar nos caminhos do Senhor. O texto bíblico fala, Ezequiel 18, versículo 4, que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Mostrando o seguinte, que pecar contra Deus é algo tão grave que a consequência é morte espiritual. E quando a gente olha para a história do ser humano, também a morte física entrou nesse mundo, e os sofrimentos, e tantas maldições por causa do pecado. O homem foi expulso do jardim do Éden, do paraíso, por causa do seu pecado, pecou contra Deus, e as consequências vieram muito sérias. A alma que pecar, essa morrerá. Então é importante que a gente entenda o quão grave é pecar contra Deus. E até para entendermos também a respeito do sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados, pagando um preço caríssimo por causa dos nossos pecados. Então a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. E a primeira coisa, a gente precisa entender o que é pecado. Quando a gente olha para a Bíblia diz que pecado é a desobedecer a lei de Deus, ou a transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, no versículo 4, o apóstolo João ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus é a desobediência, a rebeldia contra Deus e sua lei. Então, o pecado é desobedecer a lei de Deus. Adão e Eva pecaram, e depois disso nós nascemos com a nossa natureza corrompida pelo pecado e nós também pecamos contra Deus. E nós temos transgredido e desobedecido ao Senhor Deus. Isso é algo muito grave. Pecado é desobedecer a lei de Deus, transgredir a lei de Deus. Isso é grave ao ponto de Ezequiel dizer que a alma que pecar, essa morrerá. O apóstolo Paulo, um texto semelhante, em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18,4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Isso mostra para nós o quão grave é o pecado, porque traz morte física, morte espiritual, né? Nos afastar de Deus, a barreira que o pecado faz como se fosse uma barreira, um muro que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus, que nos impede de ter comunhão com Ele. E importante, quando a gente fala da gravidade do pecado, entender que o pecado é uma transgressão da lei de Deus, se rebelar contra Deus, se levantar contra Deus. E Deus, Ele é santo. Ele é santo, 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 e Ele odeia o pecado. O texto bíblico do Salmo 45, no versículo 7, quando a Bíblia fala a respeito do pecado, né, que fala de Deus, diz o seguinte, a respeito do Senhor Deus: amas a justiça e odeias a iniquidade. Quando fala a respeito de Cristo, né? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Deus, o Senhor Jesus, Ele ama a justiça e Ele odeia a iniquidade. Ele odeia o pecado, Ele odeia a injustiça, e todo pecado é injustiça, todo pecado é a transgressão da lei de Deus, e é uma ofensa ao Deus Santo, é uma transgressão da lei, da lei de Deus, que é boa, santa, justa, perfeita, a lei de Deus que foi o próprio Deus, né, que estabeleceu. Então, pecado é muito grave porque é algo contrário à lei de Deus. E Deus, odiando o pecado, ele traz juízo e castigo.
Deus como sendo justo, Deus como Ele é justo, Ele tem que punir o pecado. E por isso é que Ele traz o seu juízo, né? E a gente já tem visto no decorrer da história Deus muitas vezes manifestar o seu juízo, os seus castigos sobre esse mundo, de várias formas. E Ele promete um dia que Ele vai, o Senhor Jesus voltará, se assentará no seu trono, e todas as pessoas serão julgadas, uma por uma. Todas as pessoas vão prestar contas da sua vida, e ali haverá punição, né, final, o juízo final, o castigo, né, para todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados. O pecado é algo tão grave que Deus vai trazer um juízo severo, tem manifestado seu juízo nessa terra, nesse mundo, mas Ele promete um dia no qual Ele vai julgar todas as pessoas desse mundo, um dia que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo e todos prestarão contas de sua vida, da sua modo de viver. Isso é muito importante, porque aqui, quando a gente fala a respeito disso, a gente precisa lembrar a respeito do juízo de Deus, do castigo, da punição do pecado. E quando a Bíblia fala desse castigo, a Bíblia fala de algo muito grave, muito sério. A Bíblia fala do inferno, a Bíblia fala do lago de fogo e enxofre. O próprio inferno vai ser lançado nesse dia do juízo, no lago de fogo e enxofre. E a fumaça do seu tormento, esse castigo, subirá para todo sempre. Será um castigo eterno, algo tão severo, tão terrível, e até difícil de imaginar a gravidade desse castigo. Mas quando a gente já olha para tanto sofrimento nesse mundo e as manifestações do juízo de Deus sobre essa terra, a gente já pode pensar, pode ter certeza que é algo muito grave que todos nós devemos temer. Deus é santo, Ele é justo, Ele odeia o pecado. Infelizmente, o pecado tem se multiplicado nesse mundo. As injustiças, as maldades, a rebeldia contra Deus, os mandamentos de Deus têm sido desobedecidos, a sua lei tem sido desprezada, e infelizmente isso tem acontecido, infelizmente, né? O aumento do pecado no mundo. Quando a Bíblia fala a respeito dos últimos dias, o próprio Jesus disse que nos últimos dias o pecado se multiplicaria, a iniquidade, né, se multiplicaria. Mateus capítulo 24, no versículo 12, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 24, versículo 12, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O pecado se multiplicaria. Isso tem se multiplicado, a gente tem visto isso, né? O pecado cada vez mais, as pessoas pecam cada vez mais, né? E cada vez menos vergonha, menos temor, menos respeito. O pecado de fato tem se multiplicado. Esse é um dos sinais que o Senhor Jesus está prestes a voltar, porque Ele falava dessa multiplicação da iniquidade na terra. O outro texto bíblico, Romanos capítulo 1, versículo 22 ao 32, é um texto que mostra, que fala, é um texto um pouco maior, mas que mostra a maldade do ser humano. E como o pecado se multiplicou na terra, ele diz o seguinte, a respeito do homem: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, o Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está falando da idolatria. O homem se tornou sábio e começou a fazer imagem, mudaram a glória de Deus, o Deus incorruptível, e fizeram com várias imagens de homens, de aves, de quadrúpedes e répteis, e se prostram diante dessas imagens, clamam a essas imagens. Versículo 24: por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. A consequência do pecado, que o próprio Deus entrega esses homens à imundícia para que eles andem segundo os desejos do seu coração. Versículo 26 diz: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade,
cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O texto bíblico está falando da gravidade do pecado tão terrível, né, que o próprio Deus entregou o homem para seguir os seus caminhos, né, entregou as suas próprias paixões. Aí começa a falar aqui de uma perversão tão terrível, né, do homossexualismo. Aqui está falando as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, e falando também a respeito do homem, né? Homem com homem, eles se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpezas. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O homem se desviou tanto que o próprio Deus nos entregou uma disposição mental reprovável. E aí eles praticam coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O pecado tem se multiplicado. Todas essas coisas a gente tem visto nesse mundo. Mas uma coisa importante que a gente precisa frisar, lembrar, a gente está vendo aqui algumas coisas que a gente tem mostrado aqui da gravidade do pecado, né? O pecado tem se multiplicado nesse mundo, infelizmente, tanta maldade, tanta perversidade, imoralidade, rebeldia contra Deus, idolatria, as pessoas adorando as imagens, as criaturas, tantas coisas terríveis que têm acontecido nesse mundo. E Deus vai trazer o juízo sobre essas coisas todas. Deus é justo, Deus é santo, e Ele não pode ver tanta maldade sendo praticada, sua lei sendo desobedecida, as pessoas se rebelando contra Deus de uma forma tão afrontosa, sem fazer nada. Deus é justo, e a sua própria justiça faz com que Ele tome uma posição de punir o pecado, o pecador. Mas uma coisa importante que a gente precisa frisar também é aquilo que a Bíblia diz em Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente não pode falar de pecado como se fosse somente as outras pessoas que estão praticando. Nós precisamos falar aquilo que a Bíblia diz. Ela diz que todos nós pecamos contra Deus, todos nós transgredimos a sua lei, todos nós já nascemos no pecado. A nossa natureza é contrária à natureza de Deus, contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Nós somos egoístas, amantes de nós mesmos. Todos nós já nascemos amando a nós mesmos. E a Bíblia diz, em outros mostrando bem claro, somos todos pecados, e todos carecem da glória de Deus. Você é um pecador, e eu também sou um pecador. E aí, da nossa grande necessidade da glória de Deus, de um Salvador, de sermos perdoados, de sermos justificados diante de Deus. Nós todos pecamos. Nós não podemos falar do pecado como se fosse uma coisa só dos outros. Nós somos pecadores. Nós pecamos contra Deus. Temos visto nessa época de pandemia desse vírus da morte. E muitas pessoas ficam curadas, muitos não pegaram ainda, graças a Deus por isso. Mas a gente tem um problema muito maior do que o problema do pecado. Aí vem um outro ponto para a gente pensar e refletir, que existe solução para o pecador? E aí a Bíblia diz que sim, existe. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Deus providenciou uma grande salvação. Deus providenciou e enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, para vir a esse mundo, para morrer pelos nossos pecados. A solução para o pecador, o Filho de Deus, Jesus veio a esse mundo. Ele morreu pelos nossos pecados. É importante entender a morte de Cristo, porque era necessário que Ele viesse e que Ele morresse. Era necessário que Ele derramasse o seu sangue. Ele estava sendo punido
não por causa de algum pecado que ele cometeu, mas por causa dos pecados que nós cometemos. Ele estava ali na cruz nos substituindo. Ele é o nosso substituto, ele é o nosso representante, ele é o nosso mediador, ele é o nosso salvador, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele pagou o preço. Ele morreu, ele ressuscitou, né? A Bíblia fala que ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação, para sermos declarados por Deus justos. Nosso pecado foi punido, foi perdoado. Quando você se arrepende dos seus pecados e quando você crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus perdoa os seus pecados. Não porque você merece, porque você é bom, ou por causa de alguma obra da sua parte, mas por causa da obra de Jesus, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele foi punido, Ele foi castigado por causa dos nossos pecados. Então Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que quem se arrepender de seus pecados e crer em Jesus tem a vida eterna. A mensagem do Evangelho é uma mensagem fantástica, porque está dizendo para os pecadores, para os culpados, que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. A salvação é pela graça mediante a fé. O que é isso? O que isso significa? Significa que é um presente que Deus dá, é um favor. Graça é o favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas que Deus, na sua bondade, na sua graça, concede ao pecador que se arrepende e crê. Todo aquele que crê tem a vida eterna, que Jesus disse. O próprio Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz o seguinte: Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem era: arrependam-se, creiam no Evangelho, creiam na boa notícia de que Deus enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus a esse mundo, João 3,16. Jesus veio a esse mundo não para... Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, para buscar e salvar o perdido. Diz o seguinte, versículo 36, João 3: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não se arrepende dos seus pecados e não crê em Jesus, em vez de receber o perdão, a vida eterna, receberá a condenação. A ira de Deus permanece sobre ele. Então é importante que nós entendamos isso. Sou pecador, mas Deus providenciou uma grande salvação, e essa salvação está em Cristo. E para que eu seja perdoado do meu pecado, eu preciso me arrepender e crer no Senhor Jesus. Ele morreu, Ele ressuscitou, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas quem não se arrepende, quem não se arrepender dos seus pecados, será condenado. O juízo final, onde o próprio Senhor Jesus se assentar, quando se assentar no seu trono e julgar todas as pessoas, um por um, a Bíblia fala de que muitas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. E o diabo já seria lançado, o diabo, seus anjos, a besta, falso profeta, mas também todos aqueles que não se arrependem de seus pecados. Por isso que é de grande importância que você se arrependa dos seus pecados, que você creia no Senhor Jesus o quanto antes. Você não pode brincar a respeito disso. Salvação é algo muito sério. É algo que você precisa buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, a vontade de Deus. Deus é um Deus bom que perdoa pecadores e que salva, que limpa do pecado, mas é necessário que você creia nele, que você se aproxime dele com arrependimento e fé. A Bíblia fala do juízo, do castigo, é algo tão sério, é inimaginável. A gente pode ficar pensando como é que será esse castigo. O que a Bíblia diz é de um juízo tão grave, tão severo, de um sofrimento eterno. A fumaça desse tormento sobe para todo sempre. E muitos vão sofrer desse castigo. Tenho certeza que você não quer sofrer esse castigo, então se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. Ele é bom, misericordioso e salva o pecador. E para a gente
concluir aqui esse breve estudo, um apelo para você, hoje mesmo, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz que porque Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo já está condenado. Ele veio para salvar o mundo, salvar todo aquele que nele crê. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crer no nome de Jesus é um pecado gravíssimo. E o chamado é para você, se arrependa e crê em Jesus. Jesus não veio para condenar, o mundo já está condenado. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então creia no Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele o quanto antes. Isso é a coisa mais importante que você precisa fazer, se você ainda não fez. E se você já crê no Senhor Jesus, seja fiel a Ele e sirva a Ele com fidelidade até o fim. Jesus é o único que pode te levar a Deus. Jesus é o único Salvador. Foi Ele que morreu e ressuscitou. E a promessa é: quem crê nele, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Que Deus abençoe você e que você entregue sua vida ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Amém.